esse caminhoneiro disse que demorou muito tempo até que ele perdesse o medo da Serra das Russas, e ele disse que não tinha medo exatamente de sofrer um acidente, mas ele tinha medo de assombração, já que ele, naquela noite, tinha falado com assombração. A história que eu vou contar agora, quem me contou foi um caminhoneiro. Ele falou que vivenciou essa experiência sobrenatural, assustadora, na década de 1990, quando ele estava se iniciando no mercado como caminhoneiro. Então, mais especificamente, ele fala sobre o ano de 1993, que é o que ele acredita que teria acontecido ali em 1993. E aí, esse caminhoneiro me falou que ele estava levando uma mercadoria para Caruaru. Então, ele sai de Recife, pega a Abdias de Carvalho, segue na Abdias de Carvalho em frente e vai pela BR-232 até chegar em Caruaru. Mas ele tinha muito medo de passar sozinho de noite, inclusive nessa noite daí do ano de 1993. Era um dia de semana, estava chovendo e era próximo de 11 horas da noite. E ele tinha medo de passar sozinho pela Serra das Russas. Várias pessoas, vários caminhoneiros comentavam que a Serra das Russas era mal assombrada, que era possível ver várias aparições naquele período. Inclusive a Serra das Russas, nesse período daí, não era duplicada. Então era uma mão só, uma mão indo e a outra voltando, e de forma que isso ocasionava diversos acidentes, principalmente na parte da noite. Se você passar por lá agora, na Serra das Russas, você vai perceber, você saindo de Recife indo para Caruaru, você vai perceber várias cruzes na estrada, e essas cruzes representam ali pessoas que eventualmente acabaram morrendo, perderam suas vidas a partir de acidentes que aconteceram exatamente naqueles locais. Então o caminhoneiro fala que ele estava com um certo receio, mas ele teve que levar a mercadoria, e aí ele pegou a mercadoria em Recife, seguiu pela Abdias de Carvalho, pegou a BR-232 até chegar em Caruaru. Mas quando ele estava passando pela Serra das Russas, um pouco depois que ele passa, que ele finaliza, né, a Serra das Russas e segue em frente, ele acabou encontrando, depois que passa a Gravatá, ele acabou encontrando ele avistou na estrada uma senhora. E essa senhora, como estava chovendo, ela estava toda molhada, ele disse que não viu nenhum sangue na roupa dela. E ela estava desesperada, balançando as mãos na estrada, sozinha de noite, no meio do nada. Essa senhora estava pedindo socorro. Então a cara dela era um rosto de alguém desesperado, né? A expressão facial de alguém desesperada. E o caminhoneiro sentiu que deveria parar ali, né? Ele já tinha atravessado o momento mais crítico que ele considerava, que era a Serra das Russas, já tinha passado pela Serra das Russas, já tinha passado pela cidade de Gravatá, e aí ele estava seguindo para Caruaru, quando no meio do nada ele disse que viu essa mulher pedindo socorro, completamente desesperada, e ele decide parar, desce do carro, ele para um pouco mais à frente dela, né? Freou o caminhão, parou no acostamento e desceu, e viu essa senhora vindo, correndo, desesperada, ao encontro dele. E essa senhora começa a pedir para ele, desesperadamente, que socorresse o filho dela, porque ela tinha um filho pequeno, que estava dentro do carro, que ela não tinha conseguido tirar, que ela estava andando com o filho, viajando com o filho, naquela estrada, naquela hora, tinha acontecido há 5 minutos atrás, e ela perdeu, por causa da chuva, a direção do veículo. Então o veículo saiu da rodovia, né? Ela perdendo o controle, o veículo saiu da rodovia e foi para dentro de uma mata que tinha lá, uma mata fechada, inclusive com uma descida, como se fosse uma pequena ribanceira, sabe? E o carro só tinha parado quando tinha batido numa árvore. Isso tudo ela falando desesperada, explicando onde é que o filho dela estava e pedindo para o caminhoneiro ir lá. E aí o caminhoneiro decidiu ir, pediu para ela se acalmar e disse: tudo bem, eu vou, fica aqui olhando o meu caminhão que eu vou lá. E ele decidiu ir, disse que a mata estava muito fechada, chovendo muito, mas ele foi, estava com a lanterna, ele pegou a lanterna e foi. E quando ele chegou no carro, depois de muita dificuldade, ele olhou para o banco de trás e viu realmente essa criança lá, que ela tinha falado.
Então ele decidiu, para salvar essa criança, não pensou duas vezes e foi abrir a porta do carro. Só que esse carro, nesse período, não tinha porta traseira. Eu não sei se existia um carro já nesse período que tinha uma porta atrás, mas ele falou que esse carro especificamente não tinha porta atrás e era relativamente difícil você ver carros que tinham portas atrás, né? Geralmente eram duas portas mesmo, que eram as portas da frente. E ele, sem pensar duas vezes, ele viu a criança lá e falou: bom, vou ajudar a criança, né? Não sei se está com vida ou não. Mas aí ele vai na porta da frente e quando ele chega lá, ele se depara com um corpo de uma pessoa com a cabeça abaixada no volante. E ele percebeu que aí então tinham duas pessoas para ele salvar, né? Só que nesse momento ele abre a porta da frente do motorista, essa pessoa estava dirigindo o veículo, e viu que era uma mulher, e quando ele pegou no cabelo dessa mulher, era a mesma mulher, estava toda ensanguentada, mas ele percebeu que era a mesma mulher, vestindo a mesma roupa, era aquela mulher que tinha pedido ajuda a ele na estrada. Ele ficou completamente atordoado, né, segundo ele falou, inclusive não sabendo o que fazer, se ele voltava para lá, para o caminhão, para ver o que você faz num momento como esse, quando você se depara que uma assombração pediu socorro para você. E o que aconteceu foi que depois de um tempo, né, ele respirou fundo e conseguiu clarear as ideias, pegou o corpo daquela mulher que estava no carro, pegou o corpo da criança que estava lá e levou ambos para o hospital. Obviamente, quando ele voltou para o caminhão, a mulher que tinha pedido ajuda a ele não estava mais lá. E quando chegou no hospital, para surpresa dele, a mulher tinha morrido. Segundo os médicos falaram, foi uma morte instantânea, tinha perdido muito sangue. Traumatismo craniano e algumas outras questões que eu não vou conseguir lembrar agora, mas a criança estava viva, a criança estava apenas acordada, tinha machucado a cabeça, né? Estava com um pequeno hematoma, mas nada de mais grave tinha acontecido. Ou seja, esse caminhoneiro disse que demorou muito tempo até que ele perdesse o medo da Serra das Russas, e ele disse que não tinha medo exatamente de sofrer um acidente, mas ele tinha medo de assombração, já que ele naquela noite tinha falado com assombração.